Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula de bioestatística. Iremos estudar os elementos que compõem a distribuição de frequência e como utilizar esses elementos para tirar algumas conclusões do banco de dados da pesquisa. Antes de iniciarmos a aula, peço a você que deixe o seu like e também se inscreva no canal, pois teremos muitos conteúdos interessantes voltados para o uso da estatística na área da saúde. E ao se inscrever no canal, você receberá a notificação sempre que postarmos novos vídeos. Nesta aula, vamos dar continuidade à construção da distribuição de frequência de variável aleatória. Iremos aprender quais as medidas que precisam ser incluídas na distribuição e a forma correta de utilizá-las para tirar algumas conclusões. A proposta desta aula é apresentar todas as medidas que devem ser calculadas em uma distribuição de frequência por intervalo. O resultado esperado é que o aluno consiga calcular as medidas e utilizá-las de forma correta para a análise estatística dos dados. As medidas que compõem a distribuição de frequência são frequência observada, frequência relativa, frequência percentual, frequência acumulada observada, frequência acumulada relativa, frequência acumulada percentual e ponto médio do intervalo. Como vimos na última aula, a frequência observada, que chamamos anteriormente de n, é o número de elementos do intervalo observado. Para encontrar a frequência de um intervalo da distribuição, é necessário fazer a contagem no rol de dados do número de elementos que pertence a este intervalo. A frequência relativa, que é uma medida calculada na transformação da frequência observada para a frequência percentual, é bastante utilizada em outros ramos da estatística, como na amostragem, quando queremos estratificar o tamanho da amostra de uma pesquisa de forma proporcional ao número de cada extrato na população de estudo. Na distribuição de frequência, sua principal função é servir de caminho para a obtenção da frequência percentual. Observe que ela tem relação direta com a frequência observada, uma vez que é calculada pela divisão da frequência observada pelo número total de elementos da amostra. Uma observação importante é que normalmente é mantido 3 dígitos após a vírgula na representação desta medida na tabela de distribuição, respeitando as regras de arredondamento. Uma outra observação é que a soma de todos os elementos da coluna da frequência relativa deve resultar no valor igual a 1. Caso a soma da coluna tenha ultrapassado o número 1, deve-se retirar o valor ultrapassado da menor frequência relativa da distribuição. E, caso a soma da coluna tenha sido menor do que 1, deve-se somar o valor faltante na maior frequência relativa. A frequência percentual é uma das medidas mais fáceis de calcular, uma vez que basta multiplicar a frequência relativa pelo valor 100. Essa frequência é a mais utilizada na descrição dos relatórios de pesquisa, uma vez que a representação percentual é algo de fácil entendimento em toda a população. Para a coluna de frequência percentual, a soma dos valores deve dar igual a 100. A frequência acumulada observada faz parte do grupo de medidas utilizadas para quantificar e responder às perguntas que tratam de grupos de intervalos maiores do que os que foram definidos na distribuição de frequência. Por exemplo, posso estar interessado no número de pacientes que possuem idade até 37,4 anos. Veja que a pergunta está acumulando o primeiro, segundo e terceiro intervalo da distribuição de frequência. Então, a pergunta seria facilmente respondida olhando a coluna da frequência acumulada observada
em que o valor seria de 18 observações, pois este é o valor para o intervalo que contém um limite superior com o valor de idade de 37,4 anos. A construção da frequência acumulada é muito simples. Basta somar o valor da coluna frequência observada até o intervalo de interesse. Da mesma forma que a frequência acumulada observada acumula os valores da coluna de frequência observada, a frequência acumulada relativa acumula os valores da coluna de frequência relativa. Sendo a última do grupo de frequências acumuladas, a frequência acumulada percentual acumula os valores da coluna frequência percentual, sendo a mais utilizada das frequências acumuladas quando se faz a descrição da variável no relatório de pesquisa. O ponto médio é uma das medidas mais importantes da distribuição de frequência por intervalo. Deve ser sempre calculado, pois é através dele que é possível construir o gráfico chamado polígono de frequência, que veremos nas próximas aulas. Além disso, o ponto médio é a medida que representa todos os valores do intervalo, quando se pretende calcular média e desvio padrão diretamente da distribuição de frequência, ao invés de calcular no rol de dados. O cálculo do ponto médio é feito simplesmente somando o limite inferior do intervalo com o limite superior do intervalo e dividindo a soma por 2. Por exemplo, para o primeiro intervalo da distribuição, que varia de 9 a 18,5, teremos que a soma desses dois valores é igual a 27,5. E dividindo por 2, o valor de 13,75 corresponde ao ponto médio do intervalo. Desta mesma forma, se calcula o ponto médio dos demais intervalos da distribuição. Uma vez compreendida a relação entre as medidas calculadas na distribuição de frequência, responda à questão abaixo. Caso não consiga concluir essa atividade, é necessário rever as relações entre as medidas da tabela de distribuição de frequência. Na próxima aula, iremos aprender a fazer a representação gráfica das variáveis quantitativas e qualitativas da pesquisa científica. Te vejo na próxima aula.